o Ciência Política desta segunda-feira, dia 16 de janeiro, está no ar. Golpistas na mira. A Procuradoria-Geral da República apresenta denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra 39 envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, em Brasília. Combate à fome. Lula autoriza busca ativa do Bolsa Família e o ministro Wellington Dias vai cadastrar quem tem direito ao benefício, mas ficou de fora. Chegou a hora. Política clara e objetiva com notícias relevantes para te informar e inspirar. Nós explicamos a política para você. E para isso reunimos toda noite uma seleção de comentaristas. E hoje na noite, com a gente, ele, Amadeu Campos. Amadeu, a eleição de 2024 vai ser uma vitrine para a grife do PSDB em Teresina. Boa noite. Boa noite, Ananias, Cíntia, France e a nossa audiência. Na verdade, os tucanos terão um nome para disputar pelo 45 em 2024, no ano que vem. E o arcabouço geral é a comparação da era tucana com a gestão atual. Já Amadeu Campos traz detalhes, inclusive com os nomes. Quem pode ser o nome do PSDB na disputa pelo Palácio da Cidade? Com a gente também hoje ele, France Teixeira. France, uma eleição dentro da outra, dá certo? Franzé Silva está na disputa pela Prefeitura em 24? Boa noite. Boa noite, Ananias. Boa noite, Amadeu, Cíntia e toda a audiência. Surgiu esse rumor de que Franzé Silva poderia entrar na disputa para a Prefeitura de Teresina. Eu conversei com o deputado, presidente da Assembleia, e ele foi bem categórico. Já eu explico. France conversou e tem a posição de Franzé Silva sobre o pleito na capital. Com a gente também hoje, Cíntia Laje. Cíntia, tem suplente que foi diplomado e assumiu o mandato em Brasília. Temos um novo deputado. Boa noite. Boa noite. Para esse final de legislatura e já tinha, né? E para o começo da próxima, Merlong Solano assumiu, foi diplomado, né? A posteriori, já que ele faltou a diplomação, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Já Cíntia Lages traz os detalhes. Olha, e esta noite é muito especial para o Ciência Política. Nós temos uma estreia, e uma estreia de peso no nosso time de comentaristas. Ao vivo, direto de Maceió, o nosso diretor de jornalismo, José Osmando de Araújo, traz para a gente a sua análise com a sua competência, com a sua bagagem da política no Piauí e também a política nacional. Seja muito bem-vindo ao Ciência Política, seu Zé. Boa noite, Ananias. Boa noite, Cíntia, France e Amadeu. Boa noite, Piauí. Primeiro que eu estou meio incomodado, porque essa história de peso parece que você está me chamando de gordo. Na quarta-feira da semana passada, aconteceu um dos momentos mais marcantes da atual política brasileira, com a posse da ministra Sônia Guajajara, uma primeira-ministra do primeiro Ministério dos Povos Indígenas do Brasil, e juntamente com ela tomou posse Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial. Eu considero que essa posse foi marcante e há desdobramentos muito fortes para a gente conversar sobre isso. Já, José Osmando traz para a gente toda a repercussão, a análise desse fato importante na história do Brasil, as posses de Sônia Guajajara e também de Aniele Franco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Ciência Política e nós somos a Rede Meio Norte. A partir de agora você fica com a gente até 9h30 da noite. O Ciência Política está no ar. Muito bem, Ciência Política no ar. Você já viu que o programa está quente hoje, muita informação, muita análise para você
ficar por dentro da política, indispensável para você entender a nossa política. E o nosso time já está em campo, a nossa seleção, com um reforço. Você gostou, Cíntia, do nosso Demais, reforço? que bom revê-lo e que bom falar desse assunto, que o Osmando me conhece, eu chorei horrores naquela posse. Chorei tanto, Osmando, naquele dia e lembrei de você. Que bom que você vai falar sobre isso. Verdade. Vai trazer em detalhes já para a gente. Francis Teixeira, olha aí. Estamos muito bem acompanhados hoje. Bem acompanhado. Estou lisonjeado de estar presente com o seu José Osmando. Eu comecei como estagiário lá no jornal Meio Norte. Eu mal falava, agora estou aqui no Ciência e Política e todo esse crescimento se deve muito ao seu José Osmando, também ao Ananias, que foi meu editor de política, e aqui ao lado do Amadeu e da Cíntia também, que eu sempre admirei bastante. Então, estou aqui lisonjeado de estar na presença de todos vocês. Amadeu Campos. Tão jovem, o Zé Osmando, tão jovem, o mestre de tantos, que é a honra nossa, né? Estar aqui compartilhando o Ciência Política dessa segunda-feira. Um abraço, seu Zé. Seja muito bem-vindo, viu, seu Zé? Certamente ganha o Ciência Política e ganha a nossa audiência com a sua presença aqui. Satisfação enorme. Eu agradeço a vocês todos, abraço cada um e sou muito feliz com a convivência que eu sempre manterei sempre com vocês. Igualmente, olha aí, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra 39 envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Os denunciados devem responder por 5 crimes. Os crimes são os seguintes. Vamos conferir na cartela: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com o emprego de substância inflamável e deteriorização de patrimônio tombado. As denúncias são assinadas pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, ele que é coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, que pede ainda, os pedidos da PGR nesta ação são os seguintes: a decretação da prisão preventiva dos denunciados, o bloqueio de bens no valor total de 40 milhões de reais para reparar os danos causados, inscrição dos denunciados no sistema de tráfico internacional da Polícia Federal e ainda a preservação do material existente em redes sociais que são mantidas pelos denunciados. A PGR dividiu as investigações em 4 núcleos. São eles: investigadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos, os financiadores, as autoridades de Estado responsáveis por omissão imprópria e 4, os executores. Você conferiu, então, os pedidos feitos pela PGR, a divisão da investigação e também o pedido de decretação de prisão destes envolvidos. Ou seja, está organizado na PGR, a partir dessa denúncia, uma reação aos atos golpistas que mostra-se articulada à altura na resposta que a população brasileira busca. Cíntia? Isso, Ananias e colegas telespectadores, há uma cobrança muito forte, não só da opinião pública, mas também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e, é claro, do governo federal, sobre a Procuradoria-Geral da República. E há um forte movimento dentro da PGR, como a gente já abordou aqui. Eu queria destacar que, além dessas 39 que são já pedidos de prisão, e é importante a gente ver que aí tem como uma medida para evitar uma provável fuga para o exterior, porque eles não podem se ausentar do país sem comunicar às autoridades antes. Hoje já teve a operação para prender financiador, suposto financiador,
E aí uma outra vertente também dessas apurações, que foi confirmada pelo interventor do DF, o Ricardo Capelli. Ele disse que a Corregedoria da Polícia Militar já abriu 5 inquéritos para apurar condutas inadequadas de policiais no dia 8 de janeiro. E ele até fala no tweet, vamos separar o joio do trigo. Ele foi visitar essa semana, Ananias, hoje pela manhã, 41 policiais militares que ficaram feridos naqueles atos de 8 de janeiro. Então, a gente vê até a foto aí. E há uma tentativa, a gente sabe, de fazer as coisas de uma forma muito tranquila, sempre trazendo para perto do governo, trazendo para perto da investigação os policiais militares e os policiais legislativos que ajudaram a conter, né? Porque a gente sabe, ou as investigações estão mostrando isso, que houve um certo corpo mole. É o que a gente sabe por enquanto. A gente não sabe se por má fé, enfim, se por incompetência, né? O presidente Lula já falou sobre isso. Ele chega a falar que acredita que eles tinham a chave do palácio. Já se fala da existência da planta dos prédios, que é outro aspecto que precisa ser investigado e que está sendo investigado. Então, a gente tem suposto envolvimento de militares, tem vários vídeos circulando nas redes sociais, inclusive um vídeo, que é um dos vídeos mais comentados, que tem a esposa do general Vilas Boas, que era coordenadora de um dos QGs. Sim. Então, são muitas vertentes nessa investigação. A primeira, eu acho que é só o começo do que vai acontecer. O Flávio Dino costuma dizer, hoje ele repetiu isso, está só começando e o 8 de janeiro não acabou. Essa ação da PGR faz referência ao Senado, à invasão no Senado. Isso, que então, foi o que cobrado pelo Rodrigo Pacheco. Né? De acompanhar as reações às invasões no próprio Supremo Tribunal Federal e também no Palácio do Planalto. Seu Zé, diante das cobranças ao procurador Augusto Aras, a gente vê que a PGR, neste primeiro processo, nesta primeira ação, com pedido de prisão, através do subprocurador designado para estar à frente desse processo, traz uma resposta que é uma resposta ampla, envolvendo apenas o Senado, mas com a prisão de um número considerável de pessoas e uma série de medidas. Pela estratégia, a gente vê que tem lá vários núcleos que serão investigados e acompanhados e também provavelmente denunciados na investigação desse ato. Eu entendo que nós estamos num momento sem recuo, não há possibilidade. Nós temos que avançar, porque a cada momento a situação se complica e nós sentimos que esse grupo de fanáticos que teve o poder de fazer esse golpe, essa invasão aos 3 poderes, aos 3 palácios, aos 3 poderes da República, terão que pagar caro pelo que fizeram, pela inquietação que estão trazendo à nação, pela paralisação da nação. O Brasil precisa avançar, o Brasil precisa superar suas dificuldades econômicas, o Brasil precisa recuperar seu emprego, o Brasil precisa acabar com a fome, o Brasil precisa ter representação e respeito no mundo, e nada disso acontecerá se não ocorrer uma severa, rigorosa punição a todos esses vândalos violentos que estão inquietando a nação brasileira. Amadeu? Eu entendo que a linha foi traçada pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, quando ele disse, dessa vez não haverá apaziguamento ignóbil. Ele se refere a outros momentos da vida brasileira em que casos, como o que nós tivemos no 8 de janeiro, são colocados embaixo do tapete em nome de uma concertação para que não haja tumulto, não haja balbúrdia mais significativa no país. Agora, eu entendo, então, portanto, que Alexandre de Moraes, que foi fiador, não é, de toda a resistência da democracia nos últimos anos, quando ele não diz isso
só porque ele pensa isso. Quando Alexandre de Moraes exterioriza, dessa vez não teremos apaziguamento ignóbil, como de outras vezes, e é claro que a gente vai buscar aquele final do regime militar, né? Quando tudo que foi feito de crime foi passado o pano ou ido colocado embaixo do tapete. Dessa vez não vai ser assim. E quando eu digo que o Moraes fala, não só por ele, quando ele abre a boca para dizer isso, certamente ele já deve ter Respaldo, né? isso, o respaldo assim, de quem hoje importa no poder para dizer o que ele disse. Então eu aposto nisso. Eu não sei até aonde vai alcançar, né, essa punição necessária. Não sei até em que grau ela chegará, mas virá. Dessa vez chegará ao lugar que tem que chegar. Sim. Eu estou falando aqui dos militares. Juliana, põe para a gente de novo, por favor, as imagens, que são imagens mais recentes, né, do circuito de câmera de segurança, que mostram a violência, que mostram como o nosso patrimônio, o patrimônio público, histórico do Brasil, foi destruído por esses vândalos, por esses criminosos. E aí, Franci, nesse primeiro pedido, há 40 milhões de reais de pedido de bloqueio pela PGR, tendo em vista os danos causados no Senado Federal. Mas certamente isso será muito maior. Viu, Ananias? Só para completar, que o Moraes usou o termo apaziguamento ignóbil, que foi quando o Hitler começou a expandir o nazismo e houve um acordo do premier francês, que era, aliás, era o diplomata, o chefe francês na época, que era Neville Chamberlain. Sim. E ele foi lá, conversou com o Hitler, né, e disse, olha, vamos parar bem aqui, que está tudo certo, o que você já invadiu é seu, e daqui você não passa. E aí houve aquele acordo, aquele apaziguamento, que depois disso foi em 1938. Isso se viu na sequência, que foi apenas letra morta para o Hitler, que acabou invadindo os outros países, inclusive tomando a França. Sim. Olha aí, França, as imagens. Esse momento é, inclusive, quando os golpistas eles invadem o gabinete do presidente Lula. Aliás, Neville Chamberlain, inglês, que depois foi trocado pelo Winston Churchill quando a Inglaterra entrou para valer. Sim. Ananias questionava muito a inércia da Procuradoria-Geral da República em dar andamento às denúncias, mas instigada, inclusive, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ela teve que tomar essa medida. Então, de fato, são 40 milhões de reais bloqueados. A estimativa inicial da Diretoria-Geral do Senado é de um prejuízo de 3,5 milhões. No entanto, a perícia diz que esse prejuízo é inestimável. Então, de fato, esses recursos já devem ser destinados para pagar esses danos que foram causados ao Senado, mas há aí, por exemplo, peças históricas que, por mais que se faça um trabalho de restauração, os próprios restauradores sinalizam que sabem até onde podem chegar. Então, ela nunca vai voltar a ser como era antes. O exemplo desse relógio, inclusive, que foi mostrado nas imagens da câmera de segurança. Então, a resposta... Presente de Luís XIV. Isso. Sobreviveu a tantas guerras, né, França? Mas não sobreviveu a essa aí. Então, por mais que seja feito, né, Cíntia, esse trabalho de restauração, nunca vai voltar ao que era antes. Então, por isso, um prejuízo, de fato, inestimável. Então, a resposta que as autoridades têm dado aos atos golpistas tem sido no tamanho que esses atos realmente foram. E vai continuar. A gente está só no início dessa apuração, tem muita investigação, tem muitas pessoas, muitos golpistas a serem presos ainda.
Ananias, eu queria só complementar aí também, Osmando, Amadeu e Franci. Hoje, a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem muito interessante com o cientista político Fábio de Sá e Silva. O Fábio, ele estuda como a Operação Lava Jato deu início à extrema-direita no Brasil. E o Fábio fez um fio no Twitter sobre esse trabalho que ele faz. Ele já está desde 2019 estudando a Lava Jato e onde nasceu, porque a gente fica se perguntando como surgiu isso, como que aquela pessoa, como que aquele homem aparentemente inocente, ao vestir uma camisa com o rosto do Bolsonaro, é como se baixasse alguma coisa nele e ele é capaz de fazer aquilo ali. Então, de onde veio? Não veio de agora. Essa ideia de colocar o Supremo como inimigo. Tem um post que está recuperado no trabalho do Fábio, que é um post que foi feito pelo Deltan Dallagnol. E a gente hoje, olhando esse post, quer dizer, na época eu já fiquei chocada, mas hoje é mais chocante. Isso aí foi publicado por um procurador da República no Twitter. Olha o que ele diz aí. Olha, para você que está na rádio, é um Twitter de Deltan Dallagnol, onde ele questiona. E vocês já desvendaram esse mistério? E aí tem uma imagem com a seguinte frase. Né? É uma charge. Quando eu descubro quem estava sabotando o combate à corrupção no Brasil. E aí é a Vilma, não é? Daquele desenho animado. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ela está ali com a lanterna. Aí ela tira e aí tem aquela estátua da Justiça, STF. o STF. E tem, no estudo dele tem muitos comentários nos posts do Dallagnol e também do Sérgio Moro, com muitas ameaças e muitas publicações instigando que o STF fosse destituído, que fosse invadido. Então, foi lá atrás. É um fio que, se, como diz o Amadeu, há uma decisão da Justiça, eu acho que a sociedade, enquanto sociedade, ela também precisa passar isso a limpo, no sentido de ver onde surgiu, como surgiu e evitar que volte a acontecer. Sim, eu vou até mais longe, vou até me socorrer do professor Osmando. Claro que a Lava Jato, ela potencializou, mas se a gente for buscar nas jornadas de 13, já tinha lá, fecha Congresso, fecha Supremo, já tinha nas jornadas de 2013. Sim. Aquelas que, inclusive aqui em Teresina, foram muito significativas no Brasil inteiro. Ou não, professor? A Lava Jato pavimenta, né? A Lava Jato pavimenta. Na realidade, os movimentos de extrema-direita que surgem inicialmente no leste europeu, eles começam por aí, um pouquinho antes de 2013. Já começam os movimentos de extrema-direita que foram se expandindo, ganharam força nos Estados Unidos com a eleição do Trump, com o governo do Trump, e que foi fazendo conexões em várias partes do mundo para a nossa desgraça no Brasil. Mas, realmente, esse processo é anterior e, na minha opinião, ele não morre agora com o fim do governo passado. Ele não morre com as prisões e com as punições que ocorrerão após a invasão dos 3 poderes da República. Ele, claro, vai ficar mais contido, mas ainda é muito perigoso e toda a sociedade brasileira tem que ficar muito alerta para evitar que esses 10, 12% de fanáticos da extrema-direita queiram continuar infelicitando a vida do resto do povo brasileiro. E lembrando que em 2013 nós vimos cenas parecidas com essa de agora, do dia 8, com esta ocupação dos poderes. Não teve esta quebradeira. Não teve invasão. Não teve essa invasão. Teve ali uma ocupação da área externa, subiram no Congresso Nacional, ou seja, aquelas imagens iniciaram com esses protestos. Agora a gente vê que a situação piorou, porque houve o ingrediente da violência, da invasão, da depredação. De lá para cá houve o ingrediente das redes sociais. Naquele tempo não havia Instagram, como é que chama? WhatsApp. Sim. Não tinha, que para mim é o campeão da fake news, se chama WhatsApp. Então não havia. E não havia Lava Jato e essa direita a qual o Osmando refere, que é a alt-right, né? Essa direita alternativa que está no mundo todo, ela estava ganhando musculatura.
Então aí a gente teve tudo isso somado na tempestade perfeita que culminou no 8 de janeiro aqui no Brasil. Eu insiro também a espetacularização da Operação Lava Jato. A gente viu, inclusive, um fim dessa espetacularização das operações da Polícia Federal agora na prisão do Anderson Torres, que a imprensa toda estava esperando no aeroporto para filmar a prisão do Anderson Torres, mas a Polícia Federal fez ali um trabalho bem minucioso para que passasse despercebido da imprensa. Então, é um fim, inclusive, dessa era, da espetacularização dessas operações que também instigaram, né, os militantes. A gente vai falar, inclusive, de Anderson Torres ainda hoje, porque há a previsão do depoimento na próxima quarta-feira. É uma das peças-chave que está presa neste momento e que o seu depoimento deve elucidar muitas das questões que envolvem o 8 de janeiro.